Bom, estamos reformando um pequeno salão aqui de mais ou menos 5 por 5, onde vai ser uma pequena loja, né? E estamos agora fazendo o mezanino de ferro, onde eu vou estar dando umas dicas aí de como fazer um mezanino de ferro bem econômico, né? Esse salão ele é pequeno, porém tem um pé direito alto, e esse mezanino servirá somente como estoque. Então o salão ainda está bem cru, né? Tem um pequeno balcão, onde será o caixa, com quadro de força, tudo. Acima já fizemos um forro de gesso em L, já está com os furos dos spots. Então aquele L lá no fundo vai ser como o mezanino. Ficou uma parte mais alta, vou mostrar de perto. Então vamos lá, acompanhando. Então, visto aqui do fundo do salão, ficou esse L de gesso. E o L ao contrário é onde será o mezanino. Então é isso, esse salão tem um banheiro ali que já foi reformado. E depois temos essa porta de aço para transformar em uma folha só. Temos aqui esse trilho de 3 milímetros de espessura. Não é um trilho muito pesado e também não é muito caro. Um trilho desse, uma barra de 6 metros, sai em torno de 60 a 90 reais, dependendo da loja. Então ele foi preso com porcas e pinos. Esses pinos de chumbação são barras roscadas, como esta daqui. Então foi cortada. Esta barra vem com 1 metro. E foi feito vários pedaços desses para a chumbação do trilho. E que massa usar no chumbamento desses pinos? Seria o grout, uma argamassa especial para pino de chumbamento. Temos aqui a massa, né? O grout vem em sacos de 20 kg, como argamassa comum para piso. Vou pegar aqui, ó, ela é bem fina, porém não é igual a argamassa para colar pisos e azulejo. É uma massa violenta, de secagem rápida e muito forte, especialmente para chumbamento de pinos. Vejam aqui, por que usar argamassa para chumbamento e não massa? Porque ela facilita no trabalho, ela é mais fina. Só que depois de secar, a diferença dessa para a argamassa de assentamento de piso e azulejo é a força. Se fosse uma argamassa de piso e azulejo, fazendo assim já vira pó. Essa, nem batendo ela não sai. Então, ou seja, ela é muito forte. Aqui olhando de cima do andaime, né? Estamos usando 2 andames para nos ajudar, né? Temos já esse trilho colocado, né? Onde eu mostrei lá no fundo a outra ponta chumbado na parede, e essa outra ponta aqui vai encaixar em outro trilho. Então temos esse de apoio com um pequeno pingo de solda para segurar enquanto a gente trabalhava na chumbação dele, né, na parede. Então ele vai ser tirado, ele só está de apoio. Então a gente usa um nível, né, de um para o outro. Lá no fundo foi feita a mesma coisa. A gente põe uma régua de alumínio ou de metal e deixa os dois paralelamente no mesmo nível. Então ele tem 1,40 m de largura. Aí vai sair desta ponta aqui para lá, vai entrar em cima do balcão um pedaço e juntar com o que está na parede. Então vai ter 1,40 m
nesse sentido aqui também. Então a gente vai pôr um apoio no chão e depois não vai ter coluna no chão, ela vai ser suspensa e presa no teto. Vai ser um mezanino suspenso por bucha de ancoragem no teto, já que esse teto é laje de concreto armado. Esse pino de chumbamento me deixou pôr 15 centímetros para dentro, pois as paredes desta construção são de tijolos de barro, maciços, né? E espessa. É uma parede dupla. Então foi 15 centímetros de barra roscada chumbada para dentro. Essa é a vantagem de tijolinho de barro, parede antiga. Bem, ele vai ficar, essas barras em U vão ficar uma para o lado de fora da loja com a parte lisa, né, o U para dentro, e aquela da parede com o U para fora. Por quê? Entre eles irão os barramentos para segurar o piso, ou seja, eu vou simular com essa barra de alumínio, né? Vai daqui e vai entrar dentro desse aqui. Então assim, formando vários, como se fosse ali o ferro do andaime, vários barramentos para segurar um assoalho, né? Um piso. E aí por baixo, o alumínio caiu, aí por baixo vai um forro de... Aí vai do gosto de cada um, pode deixar chapa de aço por cima, né? Chapa de aço martelado, chapa de alumínio, ou chapa de aço liso, ou deck de madeira vazado, né? Aqueles deck igual de piscina, ou seja, mas de qualquer jeito tem que ter o barramento, né? Ele entra ali, essa régua é maior, aí desse lado entra aqui dentro também. Isso feito com o mesmo trilho. Será cortado, né, para dar o encaixe aqui. E aí ficaria vários, ali como tem um andaime, né? E vai ser feito um piso. E embaixo pode pôr drywall com spots, ou deixar a lâmpada dentro desse trilho aparecendo, né? Então vamos ver aí futuramente, eu vou mostrando conforme vai andando a construção do andaime e vamos postando no vídeo. Bom, a gente vai cortar esse trilho aqui, esses dois pedaços aqui, essas duas abas, essa e essa do outro lado aqui que a gente já riscou. A gente usou um pedaço desse trilho, seria esse pedaço aqui, para medir a profundidade para ele entrar, né? Que ele vai entrar naquele que está na parede desta forma aqui assim. Então a gente vai arrancar para que ele entre aqui. Eu deixo de usar às vezes vários itens de segurança, mas tem um que eu nunca deixo, é o óculos de proteção. Seja lá o modelo ou o estilo, nunca deixem de usar óculos de proteção, ainda mais quando for mexer com ferro, fagulhas quentes. Então a mão, a pele não queima, mas é sempre bom usar o óculos de proteção em qualquer atividade. Eu não faço vídeos de IPIs, né, de equipamentos de segurança, mas é sempre bom lembrar, né? Então o corte ficou assim, né? Na ponta da barra, onde vai encaixar no trilho da parede. Aqui é o gabarito, né? Um pedaço do trilho. Então vamos ver como ele vai encaixar. Ele vai encaixar perfeitamente assim.
E aí vai dar um ponto de solda lá dentro. Então é isso, esse trilho vai estar na parede e esse vai encaixar aqui. Aí já coloquei o barramento na estrutura, né? Tá só encaixado, não prendi ainda. Eu vou mostrar de perto. Então, para vocês verem o L como vai ficar, né? Então é esses dois barramentos que vão até o fundo e vira nesses dois aqui. O resto a mais que vocês estão vendo são os andaimes, né? Um andaime aqui no canto e o outro andaime ali. Dá aquele encaixe que eu falei, né? Dentro do barramento da parede, né? Aí ele vem e ele vai ser cortado aqui e vai entrar esse dente que eu fiz. Vai entrar dentro da barra e por dentro vai soldar. Vai entrar esse pequeno dente e aí eu soldo. E aí ele continua, aí aquela ponta vai ligar com essa outra e assim fecha o L, né? Então ele vem, chega aqui e vai ali, ó. Então aqui já fica um barramento, né? Então aí depois vai ter outro e assim vai para pôr o assoalho em cima, o piso, que aí tanto faz madeira, ferro, né? Tem 1001 opções. Visto de outro ângulo, né? Da outra ponta, então lá está o L que vai para cima do balcão, né? Então esse é o barramento, aquele é o barramento que falta eu prender, né? Ali encaixou dentro na parede. Aí é onde eu vou dar a solda, então vai ficar essas interseções assim. Então o encaixe ficou assim, ó. Eu fiz aquele corte e bati essa trava, né, essa barra aqui na outra, né, que tinha esse dentinho aqui. Então ele passou para cá, depois a gente vai dar solda e fica uma segurança a mais. Bem, a gente já soldou o trilho lá no fundo, aqui naquela travinha que eu tinha feito. Aí a gente vai colocar uma barra de 1,40 atravessando para cá e depois na ponta do mezanino fechando esse lado do mezanino. Bom, aqui temos a barra cortada de 1,40 m, a largura do mezanino. Só que ela vai entrar por dentro do uso. Ou seja, então a gente vai arrancar as lateralzinhas na medida aqui para encaixar dos dois lados do trilho. Vai cortar aqui e cortar do outro lado. O trilho já está conferido por fora, né? Então aqui o encaixe dele está batendo certinho. Então a gente vai ter que colocar ele dentro do trilho. Aí ele vai ficar assim dentro do trilho. Bom, chumbamos a coluna, né? Tiramos o apoio que existia aqui e chumbamos a coluna definitivo, né? Damos um ponto de solda e chumbamos ela no chão. Já que neste salão não vai atrapalhar em nada essa coluna, talvez saia uma prateleira encostado a ela. Então aqui ficou um pedaço passando de quase 1 metro que vai servir de apoio para o guarda-corpo, né? A segurança de cima do mezanino. Foi o corte feito na coluna, né? Aí fizemos esse corte aqui, esse onde entrou o trilho em U. Aqui, ó, por dentro,
né? Então foi feito esse corte na viga. E aqui vai dar a solda, né? O ponto de solda só por dentro. Aqui a coluna vista de cima, né? Então ela chumbada lá no chão, lá embaixo, foi posta no plumo, né? No nível. Então esse pedaço que sobra mais aqui para cima vai ser o apoio do guarda-corpo, onde ele vai sair e vai fazer a volta para lá e a outra volta para a parede. Bom, esse mezanino em L eu precisaria estar usando duas colunas, né? Tem essa no meio, segura o barramento do fundo, e teria que ter uma segurando essa ponta do L que fica sem apoio de parede. No caso deste salão, já ficaria incômodo essa coluna no meio do salão, perto do caixa. Ou seja, então vai ser um estirante para cima, vai ser uma coluna inversa. Ela vai ser soldada aqui e presa na laje de concreto armada. Esse tipo de coluna que eu usei, esse barramento, é de 10 por 5, 3 milímetros de espessura a chapa. Então vem com 6 metros, custa aqui em torno de 150 a 180, dependendo da loja. Me sobrou ali uma outra parte com 3 metros, que provavelmente eu não vou usar, já que o outro lado do mezanino vai ser com estirante para o teto, como eu já disse. Então, para esse mezanino em L, eu usei 4 barrazinhos de 6 metros. Ainda me sobrou aquele pedaço e alguns que eu vou usar para fazer apoio do guarda-corpo, como um aqui que vai na parede, né? Com a mesma metragem do resto da coluna que sobrou. Então eu vou parafusar na parede, eu vou mostrar para vocês, talvez nesse vídeo ou em outro, e fazer o guarda-corpo. Então essa coluna custa nessa faixa, isso aqui em torno, né, de 150 a 180, São Paulo capital, né? Zona Leste, onde eu estou, e nas lojas por aqui tem esse valor. E o barramento, como eu disse, você chega a pagar na faixa de 50 a 80, também 3 milímetros. São Paulo capital, logicamente. Para fazer a base do estirante do teto, que vai preso na laje, eu peguei um pedaço da coluna, cortei um quadrado, né? Peguei meu gabarito, tirei essa medida aqui e cortei fora. Eu abri a coluna, né? Então eu fiquei com essa chapa, onde eu vou fazer 2 furos aqui, 2 desse lado, e vou soldar. Vou fazer um corte na viga que vai para cima, no estirante, e vou encaixar aqui assim. Então seria com a barra, ela vai entrar aqui, a barra em U, né? Aí vou soldar, ela vai ficar assim, e essa chapa aqui eu vou parafusar no teto. Então essa chapa de 13 milímetros é que vai segurar o estirante. Então ela vai ficar presa no teto por 4 furos, né? Serão feitos aqui. E aí vai descer o estirante segurando o andaime assim. Bom, pessoal, terminei o estirante do mezanino. Então ficou assim. Aqui é aquela chapa que eu cortei. Os 2 cortes, né, que eu fiz no estirante, na barra de ferro, onde vai encaixar assim. Essa parte vai ser presa na laje, né, no teto. Aqui eu vou dar solda em toda essa lateral aqui. Falta fazer os 4 furos na chapa, onde eu vou colocar pinos de ancoragem, né, parafuso de ancoragem com bucha de metal. Então o que é preciso para fazer um mezanino de ferro, né, como esse?
Praticamente é duas ferramentas, uma máquina de solda, tem várias marcas e modelos, solda elétrica, não precisa ser grande a máquina, e uma esmerilhadeira, que eu tenho duas, com uma só mesmo você faz, você vai trocando os discos, né? Disco de corte, disco fino para corte, para cortar o ferro, disco de desbaste, para lixar a solda, né? Em lugar de ficar um pouco grosso. E ainda temos disco de lixa mesmo, de grão grosso, né? Lixa de serralheiro, né? Para dar acabamento. Então praticamente essas duas peças, essas duas ferramentas. Então esse estirante, como que ele vai em que parte, né? Do mezanino. Então temos aqui o mezanino. Então ele vai, da onde está essa ponta do andaime, ele vai ser preso aqui, e aquela chapa vai ser presa lá no teto. Então ele que vai segurar essa parte do mezanino, vai ser uma coluna suspensa. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal, para o vídeo não ficar longo, e vou postar outros vídeos continuando esse mezanino, a parte do guarda-corpo, a pintura, o assoalho, enfim, todo o resto. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida ou pergunta, acessem lá o canal, respondo assim que puder. Obrigado, pessoal, valeu!